Bom dia, gente! Sim, chegamos. Estamos no capítulo 7 de Zacarias, nossa. E voltamos para o nosso cantinho. Eu vou tentar dar uma arrumada nesse lugar aqui, viu, gente? Tem um cantinho novo. Bom, vamos começar orando. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante, sobre jejum. Aqui Deus vai nos mostrar qual é o jejum que Ele não quer. Mas antes de falar sobre o jejum que Deus não quer, eu gostaria de falar a respeito da importância do jejum, né? Final do ano, nossa igreja costuma sempre fazer um jejum, né, de final de ano. E que a gente... Porque jejum, ele traz um quebrantamento, né, gente? Algo novo surge. E é você renunciando à sua carne, aquilo que você gosta, né? Aquilo que, ai, nossa, vai ser difícil ficar sem. Mas aí nesse texto a gente vai ler e saber exatamente como devemos fazer o jejum, né? Pra gente não fazer um jejum de tolo, um jejum, sim, você, né? Pode buscar as suas coisas, eu acredito que isso não seja errado, mas o que de fato, como nós devemos agradar a Deus, para que de fato todas as nossas ações, né, de graças ou enfim, nossas atitudes que fazem chegar como cheiro suave as narinas do Senhor, né, aquilo que a gente se propõe a fazer ou nos propõe a fazer, para que chegue com um aroma suave. Ele vai falar aqui hoje no capítulo de hoje. Não vale a pena você ficar por aí. Fica por aí que a gente vai falar sobre jejum. Vamos começar orando. Coloquei um louvorzinho aí pra gente. Toda a Terra, da Gabriela Rocha. Nossa, esse louvor é muito bom. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia, Deus, te consagramos ela, te pedimos, vem conosco, Espírito Santo de Deus, nos ajude, sabe, Deus, a finalizar este ano, Deus, de maneira que te glorifique, que te honre, cuida das nossas atitudes, das obras das nossas mãos, dos nossos pés por onde quer que eles andarem, Deus, em nome de Jesus. Este mês é um mês de muitas confraternizações, mas nós oramos, Deus, para que nós possamos, Deus, buscar ir em lugares, Deus, onde Ele te honre, sabe, Deus, em nome de Jesus, nos livra das ciladas de Satanás, de estarmos caminhando por lugares ou entrando em lugares que o Senhor não nos quer lá. Nos dê sabedoria, graça, entendimento, sabe, Deus, fala em nossos corações onde é para estarmos. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos, colocamos diante de Ti o nosso coração, que nós possamos estar feridos de amor por Ti para Te obedecer, Deus, em tudo quanto o Senhor quer de nós. Nos ensina também a respeito do jejum e de como vivermos a nossa vida para Te agradar. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vai dizer assim, capítulo 7. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta: Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês de que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso?
Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º. Mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores, e o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região e nas planícies de Judá. Eu não queria parar, mas eu acho que eu devo. Mas então vamos lá. Então vai dizer que no dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dário. Então, quando Dário voltou ali, Dário autorizou a reconstrução do templo, se eu não me engano. e aí eles estavam reconstruindo. Mas antes deles saírem, quando eles viram o templo destruído, eles resolveram jejuar. Todo 5º mês. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. E aí ele fala, e agora que o templo foi reconstruído, nós devemos continuar fazendo isso? Eles enviaram algumas pessoas ali para fazerem essa pergunta a Deus, né? Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus companheiros ao templo do Senhor para pedirem sua ajuda, e também deviam fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta. Então eles estavam falando, e aí? Pronto, estamos reconstruindo o templo, estamos vendo que vai dar bom, a gente deve permanecer, a gente deve continuar jejuando, fazendo o que a gente resolveu no nosso coração fazer até a gente voltar e ver o templo reconstruído. Aí o Senhor falou através do profeta Zacarias, que mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Já faz 70 anos, tinha 70 anos, já tinha virado um ritual, uma prática comum deles. Já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º. Mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém ainda estava em paz e tinha muitos moradores. Eles também faziam jejum naquela época. Aí Deus virava e falava, eu estou detestando o jejum de vocês. Por quê? E aí na próxima parte a gente vai entender o motivo. Vamos lá. Versículo 8 vai dizer, o Senhor Deus falou com Zacarias e disse, eu, Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles, e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Deus então está falando o seguinte, não há nada, né, nas minhas palavras,
Não há nada de errado vocês jejuarem, mas vocês vão precisar me obedecer. Porque senão não vai fazer diferença alguma. Do mesmo jeito que vocês estavam jejuando, estavam fazendo suas práticas espirituais, estavam fazendo suas orações, e mesmo assim eu espalhei vocês e eu destruí o templo de vocês, e eu... Sabe por quê? Porque vocês estavam fazendo práticas espirituais e não estavam lidando com aquilo que eu falei para vocês se importarem e lidarem. Vocês estavam indo para a igreja, chegava lá, levantava as mãos. Gente, e isso me dói o coração, porque isso acontece, e eu não falo da minha igreja, mas tipo, comigo assim, eu saio da minha igreja às vezes e eu vejo uma pessoa na porta da minha igreja. Mas tipo, eu acho que às vezes eu não tenho muito o que fazer, eu sempre tento dar atenção, eu sempre tento dar alguma coisa, mas a gente precisa, como povo de Deus, olhar para essas pessoas. O Senhor tá falando isso. O Senhor tá falando, cara, não vai... O que vocês estão fazendo como igreja para melhorar a condição do mundo? Para ajudar essas pessoas que estão caídas, sabe? Essas pessoas que estão, sabe? Não, mas tá bêbada. Mas você não sabe o motivo que ela tá bêbada. Eu já contei por aqui, eu acho, algumas vezes. Sabe? Eu conhecia gente que era bancário, que perdeu tudo a ponto de ser mendigo. Mendigo, ficar por um lado, por o outro, com uma garrafa na mão. Porque tinha acabado, destruído o seu casamento. Então, os bêbados, os mendigos, as pessoas, elas estão nessas condições por algum motivo, elas não querem estar lá. Então, Deus fala, eu, Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo, sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não é para você levar para sua casa, não é para, sei lá, não é para muita coisa, mas você precisa olhar e ter bondade e compaixão. Ontem a gente estava numa reunião e aí chegou uma pessoa e aí ele começou a vender e tipo... Sabe, às vezes o pastor ele faz uma... E eu também, eu me coloco nisso porque eu não contribuí com nada pra ele, sabe? Mas depois meu coração doeu, mas é porque eu realmente não tinha moeda, enfim, dinheiro, e eu acho que ninguém ali tinha na hora. Mas às vezes a gente ouve o pastor fazendo uma oferta e a gente sabe que muitas das vezes as ofertas vão para essas causas, né? Mas, sabe, às vezes chega assim, aí a gente vai, se comove e dá, e às vezes a gente tá dando porque ele falou num retorno financeiro pra gente. Dá, meu irmão, porque Deus não fica devendo a ninguém. Pelo amor de Deus, vamos dar. Vamos simplesmente dar. Eu já falo, mas enfim, sabe? Mas assim, gente, a gente vai precisar. Não vai adiantar os nossos rituais. Eles estavam fazendo aquilo há 70 anos e Deus não se moveu uma palha. Deus simplesmente, ele cumpriu a promessa. Ele falou, vocês vão ficar fora 70 anos da terra para a terra descansar. Para a terra descansar de vocês. E para a terra também, porque vocês trabalhavam quando eu mandava vocês não trabalharem. Então, não é porque, ai, nossa, agora a gente fez tudo certo que o Senhor nos trouxe de volta, nos abençoou de volta. Não é, porque a gente não tá sendo correto, justo e honesto, sabe? Tratando as pessoas com bondade e compaixão, não explorando viúvas, órfãos. A gente precisa orar e pedir perdão pelo Brasil, gente. Pedir perdão. E pedir graça e misericórdia das pessoas que estão fazendo isso. É cada barbaridade, sabe? Existe um senador, eu até orei por ele ontem aqui. É o senador Carlos Viana, ele é de Minas. Né? Ele até tá passando por um problema na saúde, de câncer e tal. E ele
e ele, toda final de sessão, ele tá presidindo ali a comissão mista parlamentar de inquérito do INSS, né? E todo final, praticamente, da sessão, ele lê um capítulo assim: eu não vou deixar não, do que depender de mim, a gente vai, sabe, tratar com rigor, debaixo da lei, aqueles que estão explorando viúvas, órfãos e estrangeiros, enfim, né? Por quê? Porque é basicamente isso, você roubar o INSS, você está explorando pessoas desse tipo, que recebem esse tipo de benefício. Então é esse o jejum que Deus quer de nós. Meu tempo já se esgotou, mas, sabe, é essa motivação do nosso coração, de chegar uma pessoa na nossa frente e a gente não ficar alheia, tipo, oh, meu querido, posso fazer nada por você? Claro que você pode. Claro que você pode. Tenho certeza que você pode. Mas é isso. Deus abençoe. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, para eu não passar do meu horário. Tchau, tchau.